Olá, queridos, a paz do Senhor a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Pastor Laerte Sena. E hoje nós vamos dar continuidade aos estudos das nossas lições bíblicas da CPAD, a qual nós estamos estudando o segundo trimestre de 2026, cujo tema da nossa lição é Homens dos quais o mundo não era digno. O legado de Abraão, Isaque e Jacó. E hoje nós vamos abordar, estudar a lição de número 8. Lição de número 8, cujo tema é Isaque, herdeiro da promessa. E nós vamos falar sobre os objetivos da lição, que são 3 objetivos. Os 3 objetivos, primeiro são mostrar a fome que havia na terra no tempo de Isaque. Segundo objetivo, refletir a respeito da inveja dos vizinhos de Isaque e a fome como ele lidou com eles. Terceiro e último objetivo, expor que Deus aparece a Isaque. Esses foram os 3 objetivos da nossa lição, que nós vamos estudar no dia 24 de maio de 2026. E essa lição também tem 3 pontos principais. Os 3 pontos principais da lição são: o primeiro ponto principal é a fome na terra. O segundo ponto principal da lição é a inveja contra Isaque. E o terceiro e último ponto principal da lição é Deus aparece a Isaque. Pois bem, esses foram os 3 objetivos e também os 3 pontos principais da nossa lição. Antes de nós entrarmos aqui no comentário, quero pedir a você que é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, ou assiste nossos vídeos e ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, ative os sininhos de notificações para que todas as vezes que nós lançarmos um vídeo aqui no canal, você ser notificado e você ser abençoado pelos nossos vídeos da Palavra de Deus. Pois bem, a lição de número 8 nos traz um tema muito importante, como eu falei agora no princípio, e vai falar de Isaque, né? O comentarista analisa o capítulo de número 26 do livro de Gênesis, onde conta aí a história de Isaque, o filho de Abraão, o herdeiro da promessa. Como de costume, nós vamos falar apenas do tema, vamos abordar apenas o tema da lição, falarmos um subsídio, né? Que aqui é uma ajuda para você, é um subsídio para que você venha usar no seu comentário, na sua classe, da escola bíblica dominical. Falando sobre a respeito desse tema que é muito importante, falando sobre Isaque, o herdeiro da promessa, nós vamos falar da dificuldade que Isaque teve, a dificuldade que Isaque teve. É bem verdade que nós sabemos que o capítulo 26 aborda, dizendo, já começando com uma fome, né? Havia uma fome ali na terra, uma fome semelhante à mesma fome que Abraão teve ali também na terra de Canaã. Então Isaque sofreu aí essa mesma fome, mas nós vemos aí a intervenção de Deus na vida de Isaque. Por quê? Porque Isaque, ele, como filho de Abraão, ele não herdou somente o nome de Abraão, não herdou os bens de seu pai, mas também ele herdou as promessas que Deus fez a seu pai, as promessas que Deus fez a Abraão. Também Isaque herdou essas promessas. E Deus confirmou essa promessa. Deus confirmou as promessas e num tempo muito difícil. Veja só como isso é muito importante. Deus confirma as promessas em Isaque em um tempo muito difícil. Que tempo difícil foi esse? O tempo da fome, o tempo da escassez. Veja que Isaque, ele toma uma decisão de ir para o Egito. Veja que ele está querendo, ou seja,
caminhando no mesmo caminho de seu pai. Só que aqui é diferente. Quando a fome chegou em Canaã, na época de Abraão, Abraão desceu para o Egito. E quando a fome agora também chegou, na mesma época de Isaac, Isaac cogitou descer do Egito. Só que agora Deus trata diferente com Isaac. Deus diz assim para ele: não desças ao Egito. Deus dá essa ordem para Isaac dizendo: não desça ao Egito. Por quê? Porque o Egito, ele significa o braço do homem, significa apoio do homem, significa ajuda humana. E nem tudo na nossa vida, em toda dificuldade da nossa vida, o homem vai conseguir nos ajudar. Há situações difíceis na nossa vida que só Deus pode nos ajudar. E Deus, ele intervém aqui na vida de Isaac. Ele diz assim, ó, não desças ao Egito. Deus pede para ele não descer para o Egito. Isso é muito sério, que às vezes Deus está falando conosco, quando nós, nos momentos difíceis que nós estamos passando, às vezes queremos tomar decisões que não é aquilo que Deus quer para nós. Então esteja sempre atento à voz de Deus. No momento certo, Deus vai falar com você. No momento certo, Deus fala conosco. Assim como falou para Isaac, dizendo, não desças ao Egito. Porque o Egito representa a segurança humana. Mas nós aprendemos uma lição muito importante em cima disso, em cima deste versículo, que Deus fala dessa fala de Deus a Isaac, quando ele diz não descer ao Egito. Nós aprendemos que Deus quis ensinar a Isaac a depender dele. Veja que a terra estava com fome, havia uma fome na terra. Havia um momento de crise, era um momento de crise. Aí Deus disse para todo mundo estava indo para o Egito, todas as pessoas estavam indo para o Egito. Então Isaac toma a decisão de ir para o Egito. E Deus intervém e diz assim, não desça, porque nem todo lugar que todo mundo está indo é o lugar certo para você. Nem porque todo mundo diz que é bom, vai ser bom para você. Mas o que nós temos que entender, o que é bom para nós, é aquilo que nós fazemos na direção de Deus. E Deus nos ensina aqui, através desta fala, dessa história de Isaac, que ele nos ensina que nós temos que depender totalmente dele. É isso que Deus quer de nós. É isso que Deus quer de seus filhos. É que seus filhos venham entender que nós dependemos inteiramente de Deus. E uma coisa interessante é que Isaac, ele obedeceu a voz de Deus. Deus disse para ele, não desça, e ele não desceu. A Bíblia diz que ele obedeceu, ou seja, ele permaneceu aonde Deus mandou. E aí eu te pergunto, você tem obedecido à voz de Deus? Você tem atentado para aquilo que Deus tem falado com você? Você tem obedecido? Você tem ficado aonde Deus tem lhe mandado? O segredo da bênção na vida de Isaac foi a sua obediência. Eu já falei em outros comentários aqui da lição que Abraão foi o pai da fé, mas Isaac foi o pai da obediência. Isaac foi o pai da obediência, ou seja, ele obedecia a seu pai, também como obedecia a Deus. Então, Isaac permaneceu aonde Deus mandou. Então, nós aprendemos coisas importantíssimas aqui. E aprendemos mais ainda, que quem vive por direção divina não depende das circunstâncias. Veja só, que as circunstâncias da terra eram das precárias. Era uma coisa terrível. Tudo que existia naquele ambiente ali, as circunstâncias, ele era de fome, era de morte, era de derrota, era de frustração. Mas Isaac nos ensina, ele aprende a lição e nos ensina esta lição de quem depende de Deus. Porque quem anda na direção divina não depende das circunstâncias dos locais. Veja que
Na obediência de Isaac, aprendemos que a obediência ela libera o milagre. O segredo do milagre é a obediência. É uma das chaves do milagre, é a obediência. E aqui nós vemos na história de Isaac, aqui nessa história, no capítulo 26 de Gênesis, falando sobre este homem de Deus, que a chave do milagre dele foi a obediência. Talvez o teu milagre nunca chegou por causa disso. Está faltando você girar essa chave, a chave da obediência. Nós aprendemos com Isaac, que quando Deus fala com ele assim, quando todo mundo estava indo para o Egito, Deus disse assim, não desça. E ele obedeceu e permaneceu aonde Deus mandou. Ou seja, através da obediência de Isaac, ele girou a chave do milagre que ele precisava. Por quê? Porque a terra estava em crise. A terra tinha fome. A terra não estava produzindo. Então isso era um cenário de crise. E ele precisava de um milagre. E o milagre nós podemos ver no versículo de número 12 do capítulo 26, nós vemos que a Bíblia diz assim, e semeou Isaac e ele colheu no mesmo ano. Ou seja, Isaac semeou, né, num cenário que não estava ajudando, que não o ajudava. O cenário era contra, né, tudo aquilo que existia naquele momento. O cenário não era propício. Isaac, ele semeou, mesmo sem a ajuda do cenário, ou seja, o cenário não estava ajudando, o clima não estava ajudando, a terra não estava ajudando. Mas mesmo assim, Isaac semeou. O que significa isso? Significa fé. Significa fé. Então a fé de Isaac produziu, fez com que a terra produzisse. E é interessante que Deus ele não mudou a terra. Há um ponto interessante para a gente observar em cima dessa linda história, é que Deus ele não mudou a terra. Deus não pegou a terra e fez outra terra, mudou a terra. Não, Deus não mudou isso. Deus mudou o resultado da terra. Deus mudou só apenas o resultado da terra. Ou seja, era a mesma terra, com a mesma crise, a mesma fome, onde todo mundo estava saindo. Mas Deus, pela obediência de Isaac, pelo seu amor para com os seus servos, Deus mudou o resultado da terra. Então isso significa que para mim, para você, para nós que servimos a Deus, o importante não é o cenário, se o cenário está contra nós, se tudo está contra nós. O importante é que nós temos Deus. E se nós temos Deus, Deus ele muda as circunstâncias, ele faz com que a escassez produza, vira prosperidade, a crise vira prosperidade. Deus faz com que a morte vira a vida. Deus faz com aquilo que não produz venha a produzir. Este é o agir de Deus contra o cenário, porque Deus ele não está limitado a nada. Deus, assim como ele fez do nada tudo que existe, assim ele faz na nossa vida. Quando tudo está se acabando, quando tudo está perdido, aí Deus chega e muda o cenário, ou seja, Deus muda a situação, Deus muda o resultado. Alguém olha assim e diz assim, não plante que não dá. Não faça que não caminhe que não vai chegar. Não faça que não vai dar certo. As pessoas estão dizendo isso. A fome, a esterilidade, mas Deus está dizendo, pode plantar, pode ir que tu vai chegar, pode plantar que você vai colher. Pode acreditar que vai se concretizar. Isto é o agir de Deus. Então nós aprendemos uma grande lição aqui do milagre de Deus na vida de Isaac. Talvez você esteja passando por uma situação do mesmo jeito. E entenda uma coisa, Deus ele não mudou a terra. Deus não precisa te colocar em outra cidade para te abençoar. Não. Tem gente que pensa, diz, não, eu tenho que ir embora desse lugar, porque esse lugar, eu não consigo prosperar nesse lugar.
esse lugar, nada que eu faço prospera, nada que eu faço dá certo. Aqui está, esse lugar é um lugar ruim. Não, você não precisa mudar de lugar. Deus não precisa te tirar do lugar que você está para poder te abençoar. Ele muda o resultado, mesmo em tempo de crises, Deus faz você prosperar. É o que eu aprendo aqui nessa história maravilhosa. E escreva isso. Esteja isso na sua mente e no seu coração. Deus ele não precisou mudar a terra para abençoar Isaac, ele só mudou o resultado da terra. Porque quem dá o resultado é Deus. E isso aconteceu na vida de Isaac. Por que Deus fez esse grande milagre na vida de Isaac? Porque todos olhavam para a terra que estava estéril, sem produzir, não chovia, ou seja, não brotava, tudo que plantava não dava. E Isaac plantou, e a Bíblia diz que Isaac plantou e no mesmo ano ele colheu. Isso por quê? Porque há uma diferença, queridos. Há uma diferença de quem tem promessa e de quem não tem promessa. Isaac tinha promessa. Isaac estava debaixo da promessa. Você que tem promessa de Deus, não importa onde você está, o ambiente não vai influenciar nada, não vai te prejudicar em nada, porque você tem promessa de Deus. Se você confia em Deus, o lugar que você está, Deus não depende do lugar. Deus depende da sua confiança, da sua fé nele, da sua dependência nele. Então a diferença estava em quem tem promessa e quem não tinha promessa. Então às vezes você faz algo, cria algo pequeno e se torna grande e alguém fica abismado dizendo como ele conseguiu, como ela fez isso, como aconteceu isso na vida dele, na vida dela. E a explicação é porque você tem promessa de Deus. Isaac semeou e colheu naquele mesmo ano, porque Isaac era o herdeiro das promessas de Abraão. E nós, como servos crentes, servos de Deus, nós também temos esta herança de Abraão, esta bênção de Abraão, que é através de Jesus, através de Cristo Jesus. Por isso nós somos abençoados, nós estamos debaixo da promessa. Isto é a diferença que há entre nós. Diferença é quem anda com promessa e quem anda sem promessa. Quem não tem promessa pode fazer o que ele fizer, nunca vai prosperar. Quem não serve a Deus, não ama a Deus, não anda debaixo da promessa, faça o que fizer, é juntar em saco furado. Mas quem tem promessa de Deus, Deus vai fazer prosperar. Glória a Deus. E há algo importante para nós encerrarmos aqui, e eu quero dizer para todos, é um dos pontos que eu achei mais interessante, é que quem carrega promessa incomoda muita gente. Viu? Quem carrega, nunca esqueça isso, quem carrega a promessa de Deus, ele incomoda muita gente. Talvez você recebeu aí uma promessa de Deus, você recebeu uma promessa, fique tranquilo, porque você vai incomodar muita gente, assim como Isaac incomodou muitas pessoas. No versículo 14 nós vemos isso, a incomodação das pessoas, dos filisteus, ali quando Isaac começou a prosperar e aquele povo ali, os príncipes dos filisteus da terra de Gerar, começaram a invejar. A Bíblia diz que Isaac prosperou. E vamos ler esse versículo, está aqui no capítulo 26, versículo 14, a Bíblia diz assim, ó, e tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Veja só, quem carrega a promessa de Deus, ele incomoda muita gente. Isaac foi do mesmo jeito, não foi diferente com Isaac, não vai ser diferente com você, não vai ser diferente conosco. Quando nós carregamos as promessas de Deus, nós vamos incomodar as pessoas. Quando nós fazemos algo que dá certo, que prospera, quando você põe algo
que está prosperando, as pessoas vão ter inveja mesmo. Se você põe algo, as pessoas se invejam e dizem, ó, está prosperando. Então, assim, isso é resultado de quem carrega promessas de Deus. Então, a perseguição vem, as calúnias vêm, ou seja, as pessoas vão se incomodar. E isso porque a Bíblia diz no, no capítulo 26, nessa história, adiante, nos versículos adiante, ali de 14 adiante, a Bíblia diz que Isaac ele cavava poços e os filisteus entulhavam os poços. Todo poço que Isaac cavava, ele brotava água, né, surgia água. E aí os filisteus entulhava os poços. Por quê? Porque isso é incomodação. Quando você carrega promessa, Deus lhe abençoa na igreja, em qualquer lugar que você estiver, seja na sua vida com Deus, como seja na sua vida secular, o inimigo sempre vai se levantar contra você. Sempre vai usar alguém com inveja para tentar lhe barrar. E poços aqui significa vida. Poços, cavar poços significa vida, significa sustento, significa presença, significa comunhão, significa prosperidade. Isso significa, poço significa isso. Então, quando você tem uma vida abençoada, quando você tem sustento abençoado, Deus lhe sustenta, você prospera, quando você tem a presença de Deus, quando você tem comunhão com Deus, sempre você vai incomodar alguém, em qualquer ambiente que seja, seja no trabalho, aonde for. Quando você se destacar, quando algo estiver dando certo na sua vida, pode ficar ciente que vai se levantar os opositores, os invejosos. Isso é do inimigo querendo entulhar os seus poços. E poços entulhados significa isso, desistir, significa parar. Então, faça como Isaac fez. Isaac não parou. Eles entulhavam um poço, Isaac cavava outro. E eles entulhavam o seguinte, Isaac ia para frente e cavava outro. Isso significa que eu e você, nós não temos que desistir diante das adversidades que surgirão na nossa vida. Se alguém entulha um poço seu, um poço da comunhão, cave outro. Se alguém entulha um poço seu, um poço da presença, cave outro. Continue buscando a Deus. Continue tendo comunhão com Deus. Se alguém entulha o poço da oração, continue. Volte a orar de novo. Volte a ler a palavra de novo. Volte a cantar novamente. Volte a pregar novamente. Se alguém quer entulhar, quer parar a sua carreira, quer lhe estagnar, quer lhe engessar, quer lhe trancar, não aceite isso. Faça como Isaac. Continue cavando poço. Continue cavando poço. Não desista. Não desista. Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida. E nós estamos aqui chegando ao final do nosso comentário, da nossa lição, do subsídio da nossa lição. E não esqueça dessa lição que será estudada no dia 24, e no domingo, na Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe você, abençoe toda a sua família, em nome do Senhor Jesus. E não esqueça, você carrega promessas de Deus. Você vai semear e vai colher, porque você está debaixo da promessa. Deus abençoe.